Bonjour, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou a Fabi, do canal Na Fronteira, e hoje eu vou trazer um vídeo bem rápido, bem simples e bem objetivo. Eu vou apontar alguns pontos principais, positivos e negativos de se morar na fronteira. Bom, falando em ponto negativo, o ponto principal que eu gosto de tratar é o deslocamento. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, é uma cidade mais afastada, então acaba que eu demando um pouco mais de tempo para chegar até Luxemburgo. Quando você mora ali numa cidade bem fronteiriça, que fica bem na pontinha mesmo, entre as divisas, acaba que o tempo ele é pouquinho, você consegue atravessar até andando, existem ônibus que vão direto, mas no meu caso, a gente precisa pegar um ônibus que vai até a estação de trem e um trem que vai até Luxemburgo. Então, assim, quando você pega o trem e vai até Luxemburgo, acaba que é em 30, 35 minutos. Mas o ônibus que chega até lá, que é o grande problema. Por quê? Ônibus em cidades pequenas acaba tendo pouca demanda. Então, eles passam de 30 em 30 minutos, 40 em 40, alguns de hora em hora. Em períodos de férias escolares, tem horário reduzido. À noite, o horário limite acho que é 7h30 ou 8 horas. Finais de semana é horário reduzido e no domingo não tem ônibus. Então, assim, no domingo, quando a gente sai, a gente tem que ir para a cidade vizinha para pegar um ônibus para poder ir para a estação de trem. Senão, a gente nem sai da cidade. Então, isso acaba sendo um ponto muito negativo, porque você fica dependente do transporte público e dependente mais ainda desses horários. Para vocês terem uma ideia, se num domingo estiver chovendo e a gente tem que andar até a outra cidade para pegar o ônibus, a gente tem que pegar Uber. Então, isso é um gasto. Falando em gasto, um ponto muito importante. Luxemburgo, o transporte é gratuito. Você pega um ônibus, um trem, é tudo de graça. Aqui não. Aqui você vai ter que pagar. Então, você, além de pagar o ônibus, você tem que pagar o trem. Então, quando você chega até a fronteira, você paga. Quando chega em Luxemburgo, você não paga mais. Ainda falando, né, sobre essa questão dos horários do ônibus, o meu marido, por exemplo, ele pega serviço 6 horas da manhã. E aí, aqui na cidade, o ônibus começa a passar às 5h40. Ele sai de casa por volta de 4h30, 4 horas, dependendo do dia. E isso não tem ônibus. Não tem horário de ônibus que passa. Então, ele não podia depender do horário do transporte público. O que ele fez? Ele comprou um patinete e ele ia de patinete até a estação. Ele andava assim uns 15 minutos de patinete, depois carregava o patinete o dia inteiro, mas foi a solução que ele encontrou logo no início. Muitas das pessoas elas pensam assim, mas eu vou ter carro, então morar na fronteira vai ser rápido, eu vou conseguir atravessar a fronteira super rápido. Nem sempre, tá? Isso não significa que você vai ter um trajeto mais facilitado, porque o congestionamento ele é real. No horário de pico, eu tô falando de um congestionamento aí de 2 horas, 2 horas e meia. Imagina, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Então, assim, meu marido, por exemplo, ele tem uma certa sorte porque o horário dele, ele pega super cedo e larga muito cedo. Então, ele vai de carro, né, porque ele tem o carro da empresa, mas ainda assim, ele pega um pouquinho de trânsito, porque na hora que ele tá saindo, acaba que coincide com algumas pessoas saindo também, então fica mais um fluxo maior. Mas Luxemburgo, gente, tem um número muito grande de pessoas que moram nas fronteiras e saem em horário de trabalho. Então, assim, acaba que as estradas ficam congestionadas, sim, e é muito congestionamento. E a gente que, por exemplo, tem filho, é muito importante levar em consideração, gente. Imagina seu filho passa mal na escola, sofre um acidente, acontece qualquer coisa. Como que você vai sair de lá de Luxemburgo para poder atender de imediato? Você não chega. Então, por isso que eu e meu marido, por exemplo, a gente consegue conciliar os horários de trabalho. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas a gente, desde o início, priorizou para que isso acontecesse, para que de uma forma ou outra as meninas tivessem alguém que ficasse com elas em algum momento de necessidade, de urgência ou de emergência. Mas falando aí, né, de coisas que realmente importam, o ponto positivo aqui que mais se destaca, gente, é a questão do preço do aluguel. Eu trouxe no último vídeo, né, um apartamento de Luxemburgo de 2 quartos para exemplificar, onde o aluguel estava 2.000 euros.
Aqui na França você encontra facilmente um apartamento de 2 quartos de 900, 800, uma casa de 1.200. Então assim, o preço chega a ser quase que equivalente à metade. E isso é uma economia gigantesca para quem está começando. Quem inicia aí o processo de imigração e tem que converter todo o real, o aluguel acaba sendo o maior gasto inicial, né? Então, acaba que é um ponto de partida excelente para quem vai começar. Então, morar no interior tem lá suas vantagens, né? Você encontra imóveis, assim, ó, no meio de ambientes silenciosos, com natureza, de paz, de tranquilidade. Escuta esse barulho. Vocês estão vendo esse lugar aqui? Vocês estão ouvindo essa paz? Ponto positivo de morar aqui na fronteira. Uma outra coisa que eu gosto de trazer, gente, é que aqui você fica mais imerso, sabe, na questão do francês. Quando você mora em outros lugares que estão mais próximos ali, principalmente do sul de Luxemburgo, você tem um número muito grande de imigrantes, dentre eles portugueses, dentre eles brasileiros. Então acaba que você tem o contato, né, com pessoas que falam a mesma língua. Isso é ótimo, mas você não fica tão imerso. Aqui é muito raro de você ver um brasileiro, é muito raro de você ver uma pessoa que fala português. E aí, gente, eu sempre gosto de colocar na balança que nem tudo são flores, né? A gente não pode ficar olhando somente o lado positivo ou somente o lado negativo. É claro que todo lugar que você for morar vai ter prós e contras. Você tem que analisar e colocar na balança o que funciona para você e o que não funciona. No nosso caso, por exemplo, funcionou, deu certo, mesmo com todos os problemas. Então, às vezes, o que funciona para mim não vai funcionar para você. Então, nem pense na possibilidade de você vir para cá. Eu acho que se você é uma pessoa que não está disposta a pegar transporte público debaixo de chuva, debaixo de neve, meus filhos não vão passar por esse tempo de espera de ônibus, ok. Você pega e já vai direto para Luxemburgo, porque lá você tem transporte gratuito, lá você tem essa disponibilidade aí, né? Às vezes, dependendo do lugar, tem muitas opções de ônibus, então assim, para você vai ser ótimo. Mas a nossa realidade não era essa. A gente vem com a ideia de que, nossa, vou morar na fronteira, vou pagar barato e isso vai ser o suficiente. Não, vai ter outros perrengues. Você vai economizar, né, financeiramente falando, mas você vai gastar mais tempo. Às vezes você vai gastar mais tempo longe da sua família, às vezes você vai ter que ter uma paciência maior para poder esperar um transporte público. Então você tem que ver o que você está disposto a aceitar. Né? No nosso caso fez muito sentido, mas isso não significa que seja a realidade de muitas e nem que vai ser a verdade absoluta. Tem pessoas que não se encaixam nesse perfil e tá tudo certo. Aqui a gente só traz esses pontos mesmo para que vocês pensem, para que vocês analisem de uma forma mais profunda do que pode dar certo e o que pode dar errado para vocês e o que pode funcionar também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem curtindo, compartilhando, comentando, tragam aí as suas dúvidas, as ideias dos próximos vídeos. Eu sou totalmente aberta para sugestões. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.